Hoje, 8 de março de 2024, e agora estamos aguardando o pôr do sol daqui a pouco. O nosso assunto de hoje é segundo o coração de Deus. Vamos orar. Pai Santo e Eterno, nós nos colocamos inteiramente em Tuas mãos e te pedimos, faze-nos, Senhor, pessoas segundo o Teu coração. Nós sabemos, Senhor, como Davi, o rei Davi, foi feliz quando ele resolveu fazer a Tua vontade. Apesar dos seus pecados, ele se arrepende profundamente e tornou-se aquele que é segundo o Teu coração. Abençoa todos nós que vamos ouvir esta mensagem. Abençoa os nossos familiares, nossos amigos, parentes e todos aqueles que nos cercam. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Como falamos, segundo o coração de Deus. No capítulo 13, verso 22 de Atos dos Apóstolos, nós vemos aí o que aconteceu, e tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Que verso interessante. Este verso é digno de que nós possamos meditar, pensar, compreender. Deus mesmo disse, achei um homem, Davi, filho de Jessé, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Fazer a vontade de Deus, meus prezados, é de uma importância suma. Muitas vezes a gente escuta pessoas dizerem coisas que não condizem com isto, fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Primeiro é que nós aceitemos a sua graça. Isso já foi falado recentemente. Que tenhamos fé nesta palavra que Ele nos deixou, a Bíblia Sagrada, e obedeçamos. Obedecer como? Fazer aquilo que Ele quer que façamos, construir um caráter perfeito e irrepreensível. Segundo o coração de Deus, nós precisamos entender bem quem somos nós, criaturas feitas por Deus, que temos vontade, temos a opção de escolher, é o que chamamos de livre-arbítrio, só que livre-arbítrio não é fazer o que quer. Nós só temos duas opções, fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Uma das coisas muito importantes é levar a sério a gramática, o significado das palavras, olhar como e para quem Deus está falando na sua palavra. Vou repetir. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dado testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O que acontecera? O rei Saul, depois de 40 anos, ele foi tirado ali do reinado de Israel. E por que Saul não deu certo? Os israelitas queriam imitar as outras nações. Deus era o Deus que estava dando para o povo de Israel um governo teocrático. Mas eles queriam agora um governo feito de homens, feito por homens. E eles escolheram um homem forte, bonito, de porte nobre, que parecia real, que foi Saul. Mas Saul não estava disposto a fazer a vontade de Deus. E ele cometeu tantos desatinos que nós podemos ler na Bíblia isto. Mas Deus agora encontra um homem segundo o seu coração. Quem era Davi? Um simples pastor de ovelhas. Ele foi rejeitado por todos, pelos irmãos, até pelo pai. Quando Samuel chega e diz, tem mais alguém? Manda buscá-lo. Jessé manda chamar Davi lá do rebanho. E quando ele chega, aquele pequeno garoto, frágil, Deus mostra para Samuel o seguinte, é este aquele que eu quero que você unja. E foi o que aconteceu. Durante 10 anos, Davi sofreu muito
pela perseguição do rei Saul. Saul tinha muitos ciúmes pelo sucesso de Davi. E por que Davi suportou tanto e por tanto tempo? Davi dizia que Saul era um homem que foi ungido por Deus. Sim, ele foi ungido anos atrás, mas infelizmente Saul não fez a vontade de Deus. E Deus agora suscita um homem, não tinha porte de rei, não tinha qualidades de nobre, mas era um simples pastor. Mas ele estava disposto a obedecer a Deus. É verdade que Davi caiu em pecado, mas Davi se arrepende e ele muda a sua vida, ele chora. Teve muita dor pelo seu pecado, mas não com medo das consequências. O medo de Davi era porque ele ofendera ao Criador, aquele que ele tanto valorizava. Aquele que ele acostumou, lá desde muito pequeno, louvá-lo com suas poesias, tocando a sua harpa e confiando. E Deus deu a Davi grandes coisas. Mas, infelizmente, Davi pecou. E depois do pecado, ele agora se arrepende, como eu falei, sentindo a dor por ter ofendido a Deus. Arrependimento é isto, não é medo das consequências. Arrependimento, sobretudo, saber é conhecer que ofendeu a um Deus que só merece ser glorificado e adorado. Mais tarde, Davi, ele, no Salmo 37, do verso 4 até o 12, e ele diz assim: agrada-te do Senhor e Ele te satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa que ele leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão nela. Ele está se referindo agora à eternidade. Quando nós possuiremos a terra, voltaremos para habitar esta terra, depois do milênio. E Ele será então o nosso Deus, e Ele, como prometeu, estará conosco todos os momentos da nossa vida. Nós vamos plantar, construir e viver eternamente na vida do Éden antes do pecado. Isso é extraordinário quando nós sabemos que depois do pecado, se perdoado, os salvos terão uma vida como antes do pecado no Éden. O plano de Deus, ele agora vai voltar a ser cumprido. E interessante é que Deus, quando começa uma obra em nós e nós consigamos ser obedientes a Ele, Ele terminará esta obra em nós e somos comparados ao barro que nas mãos do oleiro divino. E Deus permite então que nós, depois de sermos machucados pelo pecado, Ele nos transforma em lindos e úteis vasos. Pense nisso e entregue-se nas mãos de Cristo. A obra que Deus começou em nós, se formos obedientes, Ele a terminará em nós. Isso é maravilhoso. Deus nos criou para sermos santos, para vivermos segundo o coração dEle, como Davi o foi. Nós precisamos de ter uma constante, uma dependência permanente desse Deus maravilhoso. Meus prezados, estes versos, essa história de Davi, ele nos empolga e ele nos traz como exemplo aquele que viveu segundo o coração de Deus. E você? Eu convido para que possamos estudar a Bíblia, desvendar esses mistérios compreensíveis ao homem que deseja ser salvo, para que possamos ter um coração segundo o coração de Deus. Esse é o meu desejo e eu
desejo para que todos vocês desejem também ter um coração segundo o coração de Deus. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado por essa facilidade que nós temos de pertencer a Ti quando nós estivermos inteiramente em Tuas mãos. Entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós somos gratos por essa condição que temos. Pai misericordioso, todos aqueles que estão nos ouvindo e também os nossos familiares, sejamos abençoados por Ti. Faze-nos, Senhor, em nós um vaso novo, um coração segundo o Teu coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para vocês.